Começamos a semana entre eclipses, e isso diz tudo, porque o céu está limpando ilusões profundas, das que nos faziam acreditar em promessas emocionais que nunca se sustentaram, as que nos fizeram pensar que dar conta de tudo sozinha era força. Essa não é só uma semana intensa, é uma semana que pede consciência, e não qualquer tipo de consciência, mas aquela consciência que fecha portas antigas para abrir espaço para o que realmente te nutre. E se você sentir que está no limite, talvez seja só o começo da sua clareza. E se a gente ainda não se conhece, oi, eu sou a Isa, trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e aqui, no Caminho da Eremita, eu traduzo os movimentos do céu em direção prática aqui na Terra. Se autoconhecimento é parte da sua jornada, você está no lugar certo. Então já se inscreva no canal para não perder as previsões semanais e os vídeos sobre astrologia, sem estereótipos, sem misticismo superficial, só o céu traduzido com seriedade. Começamos uma semana entre eclipses, né, meus amores? Tivemos um eclipse no domingo, dia 7. Vamos ter outro eclipse na semana que vem. O eclipse de ontem foi um eclipse lunar no signo de Peixes, trazendo muito a questão dos encerramentos de ciclos, processos, relações e situações que foram baseadas na ilusão, no engano, na fantasia. E essa lua que foi eclipsada na segunda-feira se encontra justamente com Saturno, que acabou de retornar aqui para o signo de Peixes. Quando falamos de peixes, como eu estava falando até agora, a gente associa muito a fantasia, a dissolução da realidade. É um signo sem contorno, um signo sem forma. E Saturno é o senhor da forma. Então, esse encontro acontecendo logo no dia seguinte ao eclipse vem falando o seguinte, assim, pra gente: calma. Eu sei que é uma semana emocionalmente intensa, estamos sentindo, né, a flor da pele, estamos entre eclipses, mas entenda e saiba que tudo que pode ter finalizado agora na sua vida, tudo aquilo que pode ter sido dissolvido, todos os enfrentamentos que você teve agora com a realidade, que pode ter sido dolorido, decepcionante, na verdade, veio para dar forma para sua vida. A partir de agora, o que você constrói vai ter estrutura para permanecer, vai resistir ao tempo, vai resistir às provas do tempo, porque agora se inicia um ciclo com mais maturidade. Peixes traz muita questão do autossacrifício, né, da gente se sacrificar pelo outro em prol de uma ideia de amor sacrificial, amor universal, sensibilidade, falta de limites. A gente se perde na dor do outro também muitas vezes, e esse eclipse escancarou, né, tudo que foi feito com uma base que não é sólida, que começa a se dissolver. E o encontro da Lua com Saturno aqui na segunda-feira fala que agora é momento de responsabilidade, agora é momento de colocar forma nas suas emoções, de estruturar os seus sonhos, os seus planos com base na realidade e não mais na fantasia. Então, esse é um encontro muito simbólico, muito significativo de acontecer logo após o eclipse. E depois, ainda na segunda-feira, a Lua muda de signo e entra aqui no signo de Áries, mudando bastante a energia do dia. Saímos de uma introspecção para uma energia muito mais intensa, só que temos um probleminha, digamos assim, de querer fugir de uma ilusão para cair em outra. Por quê? Essa lua, ela se encontra também com Netuno em Áries. Netuno representa também as névoas, os enganos, as ilusões. Pode representar também um momento de inspiração. É um momento onde, após finalização de ciclos, você começa a enxergar que, poxa, agora começa uma nova fase. Quando se encerra um ciclo é porque outro está para começar. Então pode trazer essa energia de esperança, de energia para recomeçar, porque Áries é um signo cardinal, traz essa energia do começo, né? Porém, por conta das névoas de Netuno, podemos partir para um outro ideal. Então a gente sai de uma ilusão de autossacrifício aqui em Peixes para cair num ideal de independência.
Então a gente sai de um polo onde eu me sacrifiquei demais pelo outro e agora eu quero resolver tudo sozinha. É o ideal da independência, é o ideal da Mulher Maravilha. Então é necessário tomar cuidado com esse polo aqui, porque estamos falando da mesma linha. Estamos falando de engano. Por um lado, falamos de um engano baseado na fantasia, no sentimentalismo, no olhar para o outro, na falta de limites. E por um outro, a gente está falando do engano, da ilusão de que eu dou conta de tudo sozinha. E não dá, meu amor. Se você ir para esse lado, você vai estar colocando um peso nas suas costas que também será insustentável ao longo do tempo. E não vamos esquecer que Saturno, que estava aqui em Peixes, que está em Peixes, né, estava em Áries há pouquíssimo tempo atrás e vai voltar para Áries em fevereiro, pedindo cobrança da realidade, da capacidade de sustentação dos seus impulsos. Então, não adianta cair para um lado impulsivo, heróico, né, de eu dou conta de tudo sozinha, porque Saturno logo logo volta para cá pedindo sustentação para essa energia e você não sustenta no longo prazo uma carga muito pesada. Então, tomando cuidado com esse detalhe que não é tão pequeno assim, a gente consegue aproveitar também duas conversas, são um pouco mais sutis, né? Mas são conversas que a Lua em Áries faz com outros planetas que podem ajudar a gente a iniciar novos ciclos após esses ciclos que se encerraram no eclipse de uma maneira nova. Por quê? Essa Lua em Áries também vai fazer um sextil com Urano em Gêmeos. Urano é disruptivo. Estamos falando de novas formas, de novos sistemas, de novos métodos, de novas ideias, ainda mais que a gente está falando do signo de Gêmeos. E essa lua também vai fazer um sextil com Plutão em Aquário. Plutão mostra muito as estruturas invisíveis. Então, essa lua em Áries aqui nos traz a oportunidade de entender os porquês mais profundos dessas fugas e dessas ilusões que a gente vinha buscando até então. E na terça-feira, a Lua em Áries faz um trígono com a Vênus em Leão. Então, estamos falando de uma energia de fogo no ar, né? A Vênus fala muito daquilo que a gente deseja, do que nos dá prazer nessa vida. Ela fala do deleite. E quando ela tá em Leão, ela traz muito a questão também da criatividade, da nossa energia mais autêntica, dos nossos verdadeiros desejos, dos desejos que nascem do nosso coração. E em conversa positiva com a Lua, que fala também do nosso fluxo emocional, dos nossos humores, nós temos capacidade emocional para ir atrás daquilo que a gente verdadeiramente deseja, para nos permitir ficarmos emocionalmente seguras e satisfeitas ao fazer aquilo que nos dá prazer. Então, é um dia excelente para que você treine o seu olhar para perceber aquilo que faz a vida ser leve, faz você deleitar-se na vida, porque a sociedade que a gente vive hoje tem essa tendência de nos colocar rótulos, nos prender em caixas e cobrar uma forma de funcionar que vai nos enrijecendo. A gente vai perdendo a humanidade, a gente vai perdendo o brilho no olhar, a gente vai perdendo o tesão pela vida. E terça-feira é um dia que pede muito que você se conecte emocionalmente com aquilo que te traz prazer, que faz o seu olho brilhar, que você fala, é isso que eu gosto de fazer. Então se dedique aos seus hobbies, se permita essa dedicação, não só para essas questões de lazer num nível superficial, com muitas aspas, tá? Mas porque se entregar a essas questões no dia de hoje, na terça-feira, está diretamente ligado com suas questões emocionais. E vamos combinar que numa semana entre eclipse, onde está tudo à flor da pele, saindo de um eclipse bem emotivo, sensível no signo de Peixes, a gente merece, né, um dia um pouco mais leve, mas esse dia só vai conseguir ser um pouco mais leve, trazer essa conotação de prazer, de alegria, de diversão, se você se permitir. É necessário tomar cuidado também aqui para não olhar apenas
para você, para os seus desejos, para sua necessidade, de uma forma tão autocentrada que você deixe também de ter uma percepção sobre o outro. É o que eu falo, nem 8 nem 80. O caminho é sempre o do meio, porque estamos falando de dois signos de fogo, e os signos de fogo, de uma forma geral, são signos mais autocentrados, mais voltados para si mesmos, né? E principalmente com essa Vênus aqui em Leão, tem muito essa questão da autoridade em cima do desejo. O desejo é aquilo que eu quero, que eu desejo, é a forma como eu gostaria que fosse. E a Lua em Áries dá aquele empurrãozinho para impulsividade, para agir de acordo com aquilo que se deseja e pronto, acabou. Então é sim necessário tomar um pouco de cuidado com essa visão um pouco autocentrada. Vamos seguir no caminho do meio. Até porque essa mesma Lua faz uma quadratura com quem? Com Júpiter em Câncer, que fala do acolhimento, do cuidado. Então vocês entendem como essa energia, que é colaborativa, sim, né, entre Leão e Áries, pode acabar indo contra essa questão mais emocional do acolhimento, do cuidado, do pertencimento, porque quando eu olho apenas para mim mesmo, como que eu vou pensar em pertencer se para pertencer eu preciso de outras pessoas, eu preciso de outros lugares? Como que eu vou acolher o outro ou acolher até a mim mesma? Se eu estou muito focado nessa questão da individualidade, de impor os meus desejos, de impor as minhas vontades. Então, é um dia que traz esse grande potencial para um respiro emocional, para a gente sair dessa síndrome de vítima que a energia de peixes veio trazendo, né, nos últimos dias, dar uma acordada para a vida, buscar fazer aquilo que nos traz prazer, mas é necessário tomar cuidado para não perder a mão ao ponto de acabar comprometendo a expansão, o crescimento dentro dos vínculos, dentro das relações. Porque falando em relações, essa lua também vai fazer na madrugada de terça para quarta, mas já é sentido desde a noite da terça uma oposição com Marte em Libra, e sabemos que Marte, por mais que ele seja o regente dessa lua aqui, quando ele está em Libra, ele está em queda. Então ele é mais voltado para diplomacia, para negociação, para justamente achar um equilíbrio entre pontos de vista. Então a maneira de agir que Marte representa aqui é uma maneira de agir diplomática, equilibrada, que consequentemente entra em conflito, em combate com todas essas questões mais autocentradas e individualistas que o dia favoreceu. E na quarta-feira, a Lua em Áries segue fora de curso até às 5 da tarde. Então, é uma energia de iniciativa, de impulso que pode ser mal direcionada. Então, ao longo do dia da quarta-feira é necessário que a gente redobre a atenção, principalmente para fazer as coisas no impulso e não perceber os detalhes que podem trazer imprevistos, podem fazer com que as coisas não saiam do jeito que a gente estava planejando. Então, ao longo do dia da quarta-feira é um bom dia para ir com calma, para respirar fundo, mas aí a partir das 5 da tarde ela já entra aqui no signo de Touro, trazendo uma energia muito mais concreta, muito mais sólida. Só que sempre tem um porém, essa lua já vai fazer uma quadratura com Plutão. Então temos aqui dois signos fixos, né? Touro e Aquário, então já temos uma energia aí da fixidez, da rigidez, da teimosia. A lua em Touro, ela pede por segurança. O que traz segurança emocional, quando a gente fala de lua em Touro, é a previsibilidade. E Plutão em Aquário vem trazendo tudo que não é previsível, mas não no sentido de ruptura como Urano, mas no sentido de que isso aqui não estava previsto porque tem situações escondidas que você não viu. Estamos falando aqui, né, de Hades, do Senhor do Submundo, que fala das camadas mais escondidas, dos sistemas escondidos. Então é um dia onde a gente pode sentir uma tarde, né, uma tarde, noite da quarta-feira, que a gente pode sentir um incômodo, que a gente não sabe direito de onde vem. Essa segurança emocional que a gente tanto busca, ela é comprometida por essa sensação que a gente tem que tem alguma coisa fora do lugar, tem alguma coisa que está mexendo aqui profundamente, só que eu não consigo enxergar com clareza, porque é um processo de fato mais oculto e estamos falando disso caindo em cima das questões emocionais. Já na quinta-feira, essa lua vai fazer um trígono com
Mercúrio aqui em Virgem, então aí já é uma energia de terra, né? De uma energia mais pé no chão, onde buscamos segurança no nível emocional e também no nível mental. Valorizamos aqui tudo que é previsível, mas temos um probleminha que esse Mercúrio aqui ele tá combusto, ó, ele tá a 2 graus de distância do Sol, então ele está sendo queimado. E quando a gente fala de um Mercúrio em Virgem, que na teoria é um Mercúrio fortíssimo, domiciliado, exaltado, mas sendo queimado pelo Sol, mostra o quanto que o excesso de planejamento, o excesso de preocupação, o excesso de antecipação, o excesso de olhar para detalhes pode acabar queimando a nossa cabeça, quem nunca, né? Você com certeza já passou por essa situação na sua vida onde você estava querendo evitar o problema. E achou que quanto mais você planejasse, quanto mais situações você antecipasse na sua cabeça, quanto mais cis você alimentasse, sabe? E se isso acontecer, eu faço isso, isso, isso. E se acontecer, eu faço isso, isso, isso. Que você se deixou levar por uma onda de controle que te deixou exausta. Então a quinta-feira traz uma tendência da gente buscar controle através do planejamento mental, e a raiz dessa necessidade de controle vem da necessidade de segurança emocional. Então quinta-feira é um bom dia para você se perguntar o seguinte: o que emocionalmente está me faltando? Qual que é a raiz dessa insegurança que está fazendo com que eu queira antecipar todo e qualquer problema, toda e qualquer situação, que está fazendo com que eu queime a minha cabeça, os meus miolos, os meus neurônios, de tanto planejar, de tanto pensar, de tanto antecipar problema, de tanto buscar defeito. Temos uma energia de autocrítica que vem aqui também, uma necessidade, né, de que tudo seja executado, né, da melhor maneira possível, porque na teoria isso também vai gerar segurança, né, vai impedir com que as coisas saiam do controle, mas gente, tudo isso é ilusão e ilusão das brabas. E não vamos esquecer que estamos trabalhando justamente essa questão nesses eclipses, né, de ilusão versus realidade. O eclipse que vem na semana que vem é justamente o eclipse solar em Virgem. O Sol, ele fala muito da questão racional, né? E no signo de Virgem, então a gente tá saindo de um eclipse que mostra pra gente que as coisas que a gente constrói com base em ilusão, em fantasia, em autossacrifício, em visões distorcidas da realidade, não se sustentam no tempo e vão se encerrar agora. E o eclipse que vem mostra que o oposto também não funciona. O excesso de crítica, o excesso de ceticismo, um realismo que te impede de se conectar com as questões mais sensíveis da vida também não funciona. O Sol vai ser apagado no eclipse, vai perder a sua força. Então, a gente está entre dois eclipses que mostram pra gente que não é nem o devaneio e não é nem o excesso de racionalidade o caminho. E quinta-feira é um dia que já mostra a raiz emocional dessa necessidade de excesso de pensamento. Mercúrio combusto reforça isso, né? Ele se queima de tanto que funciona. Na sexta-feira, a Lua faz um trígono com o Sol, então reforça a dinâmica que a gente já viveu na quinta com Mercúrio, né? Porque eles estão conjuntos aqui, então essa dinâmica de Sol e Mercúrio juntinhos já está sendo ativada desde quinta. Então, tudo que eu falei para quinta é válido para sexta, mas tem um ponto de saída muito bacana aqui, que é a Lua faz um sextil com Júpiter em Câncer e esse Sol também faz um sextil com Júpiter em Câncer, ou seja, qual que é a saída para esse dilema aqui? É a nutrição, é o afeto, é a conexão com o nosso mundo interno, com aquilo que nos nutre emocionalmente. Então não é só sobre o que faz sentido, é sobre o que dá calor, colo, afeto, carinho, sobre o que faz a vida ter esse gosto de casa, gosto de pertencimento. Então, Júpiter em Câncer aqui exaltado, ou seja, fortíssimo, traz esse contraponto para essa dinâmica, né, de Lua, Sol e Mercúrio, de que, gente, eu sei que você precisa de segurança emocional e você está buscando essa segurança emocional num excesso de controle e planejamento que está só piorando a situação. Então, olha aqui para mim. Olha o quanto a gente consegue crescer
se a gente olha para as nossas questões mais afetivas, se a gente olha para aquilo que nos nutre por dentro, que nos nutre verdadeiramente por dentro. E essa lua, ela faz quadratura justamente com a Vênus em Leão. Lembra que a gente conversou que a Vênus fala também dos prazeres, e quando a gente fala de Leão, a gente pode entrar muito na questão de encontrar prazer, admiração até nas questões de luxo, de presença, de autoridade, de poder, e esse questionamento de Júpiter, que não vamos esquecer que a quadratura da Lua com Vênus é um aspecto de briga, de tensão. Então, e a posição, né, de Júpiter aqui conversando com toda essa galera que a gente já viu, questiona justamente isso. Esse desejo que tá vindo, ele é genuíno? Não sei se vocês lembram, mas no vídeo passado, ou retrasado, se eu não me engano, a gente falou muito que Vênus também entrou nos aspectos aqui com Urano, com Plutão, mostrando quanto o nosso desejo hoje em dia ele é fabricado, quanto as redes sociais, os sistemas ocultos se utilizam das redes sociais para plantar objetos de desejo na nossa cabeça, e a gente vê muito isso na cultura da ostentação. Antigamente a questão da ostentação ela era mais escancarada a nível de dinheiro, né? Era muito a questão de você ter bolsas caras e um carro de luxo e tudo mais. Hoje em dia a gente já vê isso virando muito pro lifestyle. Eu não lembro quem falou isso. Se alguém souber da onde essa informação tá vindo na minha cabeça, deem os créditos, porque eu sinceramente não lembro. Mas foi alguém falando como essa ideia do luxo mudou. Porque antigamente o luxo ele era associado com você ter coisas caras. Só que todo mundo consegue comprar coisas caras, né? Às vezes tem gente que vai lá e compra falsificado para passar a imagem de que tá tendo coisas caras e tudo mais. Mas se tem uma coisa que você não consegue comprar e é o bem mais valioso que a gente tem é tempo. E hoje em dia essa visão, né, de wellness, de uma vida tranquila, de quem faz pilates e isso e aquilo, isso tá sendo vendido como objeto de desejo. Então a gente está aí na era das clean girls, que vivem uma vida devagar, né? Um slow lifestyle, que vivem a vida de pilates e tudo mais. Por quê? A classe trabalhadora, a gente que tem coisa para fazer, que tem que trabalhar para ganhar nosso dinheiro, isso e aquilo, não tem tempo para viver esse lifestyle. Então isso foi transformado com um novo objeto de desejo, um novo objeto de luxo. E a gente é alimentado constantemente com isso quando a gente abre as redes. Então, esse confronto aqui entre Vênus e a Lua em Touro fala: bom, o que você está buscando, esse objeto de desejo que você está buscando, que você acha que vai te trazer segurança emocional, é genuíno mesmo? Você acha que isso realmente vai te trazer uma nutrição verdadeira, alinhada com o que você realmente deseja, alinhado com o que realmente ia trazer segurança emocional para você? Então é um questionamento aí que sexta-feira joga no nosso colo para a gente descobrir as respostas, mas que é um questionamento que pode trazer uma grande dose de autoconhecimento pra gente. E tudo isso aqui acontece, gente, entre a madrugada e amanhã, então já começa daquele jeito. E no final da tarde, essa lua também vai fazer um sextil com Saturno, que pede amadurecimento, responsabilidade, e logo depois ela entra aqui no signo de Gêmeos. E ao entrar em Gêmeos, ela faz uma conjunção com Urano, que pode trazer uma certa instabilidade emocional e mental também pra gente. Um sextil com Netuno, ou seja, essa instabilidade emocional e mental pode ser também alimentada por ideais, por ilusões, mas também faz um trígono com quem? Com Plutão, que mostra as estruturas invisíveis. Então toda essa inquietação que pode surgir, as vozes da nossa cabeça que podem surgir alimentando histórias, devaneios e ilusões, podem ser formas de mostrar padrões internos mais enraizados que a gente não tem capacidade de enxergar claramente e vem conversar com a gente através de uma linguagem mais simbólica, através de ideias que surgem do nada, através de sonhos, através de intuições. Então, temos aí um dia bem agitado, sexta-feira, né? Que traz muitos questionamentos, que escancaram muitos desencontros e que pode acabar finalizando aí numa inquietação emocional, com muitos pensamentos, intuições e sonhos que podem estar aí trazendo pra gente mensagens do nosso inconsciente, das nossas questões, dos nossos padrões mais enraizados que normalmente no dia a dia a gente não consegue ter um acesso claro e racional a eles.
Mercúrio, no sábado, especificamente no sábado, tá, gente? Ele está exatamente no mesmo grau do Sol, que a gente chama de casine. Então, quando o Mercúrio estava se aproximando aqui do Sol, e depois quando ele começar a se distanciar também, ele vai estar perto do Sol ao ponto de estar combusto, e tem todas aquelas questões que eu já falei para vocês nesse vídeo mesmo, de um Mercúrio combusto. Só que quando ele tá no mesmo grau, alinhadinho, ele tá no que a gente chama de coração do Sol, e aí é um momento de mais clareza do ciclo. O sábado é um dia que a gente pode acabar encontrando respostas mais claras para os desconfortos e instabilidades emocionais aqui. Vimos que na sexta-feira, todos esses desconfortos e instabilidades podem ter sido manifestados, né? Manifestados, manifestos, eu não sei conjugar esse verbo, mas vocês também entendem. Podem ter vindo em forma de pensamentos, de intuições, de sonhos e tudo isso mostrando as questões mais plutonianas, né? Enraizadas no nosso ser. E no sábado tem aquele insight de agora eu entendi tudo, agora eu sei o que isso quer dizer, agora eu tô entendendo os meus pensamentos da sexta. Nossa, agora eu enxergo clareza. Só que logo depois, já no dia seguinte, Mercúrio já começa a se afastar de novo e perde essa potência. Então, no sábado, esteja com um bloco de notas ali, ó, na mão do celular, porque se vier qualquer tipo de insight, de ideia, sábado é um dia que tende a ser ideias muito claras, ancoradas com uma visão clara da realidade. Então, anotem todos os insights. No domingo, a Lua em Gêmeos ela ainda forma aspectos e um deles é o quê? A quadratura com o Sol. E o que acontece quando a Lua forma uma quadratura com o Sol? É um marco da alunação. Então, quando a Lua tá junto com o Sol, a gente tem a Lua nova, depois ela faz a primeira quadratura com o Sol, tendo a lua crescente. Lembra que a gente teve a lua crescente em Sagitário? Depois ela faz uma oposição ao Sol, marcando a lua cheia, que foi o momento do eclipse em Peixes. E agora ela forma uma outra quadratura, marcando o quarto minguante da lua. E o quarto minguante representa aquilo que a gente tem que finalizar, aquilo que a gente tem que deixar aí. Tem uma conotação mais introspectiva, então pode ter um esvaziamento energético, ainda mais que a gente vem de dias muito intensos a nível mental. E quando a gente fala de Gêmeos, a gente fala muito dessa questão das novas ideias, né, do fluxo de ideia. Então é o momento de a gente aprender a escolher as ideias que a gente tem que deixar morrer. Desde o eclipse a gente veio enfrentando as ilusões, aquelas ideias que a gente tinha, que na verdade eram alimentadas por fantasias. E aí depois a gente teve um momento da semana onde a gente se deparou com a questão do desejo. Esse desejo, ele é meu, ele é genuíno, ele realmente vai me nutrir emocionalmente? Ele realmente vai me trazer segurança emocional? Não sei, acho que não. E agora chegamos no momento que logo depois de um dia de clareza extrema. Então no sábado a gente teve uma clareza absurda sobre todos os processos que a gente vinha vivendo até então e que até então eram peças soltas do quebra-cabeça que a gente não sabia direito como montar. E chegou no sábado, a imagem do quebra-cabeça se formou, a clareza veio. E aí vem domingo e fala o seguinte: agora você sabe. Agora você teve clareza, então agora é preciso que você tome uma decisão e saiba quais são as ideias, os caminhos que você vai encerrar daqui para frente, porque Gêmeos fala muito daquilo que é múltiplo, né, dos vários caminhos, das várias ideias, dos vários projetos. Só que na lua minguante, perdendo a luz, ela pede justamente isso. Agora é o momento de selecionar. Essa lua está fazendo uma quadratura com o Sol, que está onde? Em Virgem. Virgem é a análise, é a meticulosidade, são os sistemas, são os processos, então é o momento de usar essa meticulosidade para entender quais são as ideias, quais são as formas de pensar, quais são os caminhos que continuam daqui para frente e quais são os que de fato precisam parar por aqui. Essa lua também vai fazer uma quadratura com Mercúrio, né, que não tá mais casime, né, já tá se afastando do Sol, estando combusto novamente, mostrando que por mais que se peça da gente esse momento de encerramento, há um desconforto sobre, poxa vida, será mesmo que eu tenho que deixar isso para trás? Eu entendo que racionalmente eu preciso deixar para trás. É uma situação que não estava baseada numa estrutura sólida, estava baseada em fantasia. Eu tenho que encerrar esse ciclo, mas vem aquele incômodo daquela questão de não querer abrir mão das possibilidades. Só que pense o seguinte: quem quer tudo
muitas vezes não consegue nada. Você precisa ter um foco, você precisa ter clareza dos seus verdadeiros desejos. Você tem que ter clareza daquilo que realmente te traz nutrição emocional. Você tem que ter clareza daquilo que te traz segurança emocional, que a Lua passou aqui em Touro. Então, a semana inteira nos preparou para esse momento aqui, e é um momento que, apesar do desconforto, apesar da insegurança, né, mental, e o excesso de pensamento para conseguir classificar o que vai e o que fica, né? É um momento que a gente foi preparado para tomar essa decisão, para escolher, bom, isso daqui realmente não cabe mais na minha vida, só tá ocupando espaço mental, tá queimando a minha energia mental, que poderia estar sendo direcionada para aqueles projetos que realmente têm o quê? Estrutura. Saturnão também apareceu bastante pra gente, né? Tem estrutura que consegue se sustentar no longo prazo. Opa. Essa lua ela também faz uma quadratura com Saturno, ou seja, Saturno tá pedindo esse monte de caminho aqui que Gêmeos representa é insustentável. Escolha, mais uma coisa que está reforçando a energia do dia. Faz também um sextil com Vênus, ou seja, escolha o caminho que te dá prazer, que aquilo que é prazeroso para você, que é o seu desejo real. O desejo que é do outro, deixe para lá. E a Lua faz também um trígono com Marte em Libra. Embora Marte esteja debilitado, ele fala muito dessa ação mediadora, diplomática, equilibrada, de achar o meio do caminho. Então, domingo fecha a semana culminando numa decisão que a gente vem sendo preparados há muito tempo para tomar. Uma decisão onde há algumas semanas já, mas especificamente nessa semana aqui, muitas situações saltaram aos olhos para que a gente conseguisse enxergar, compreender e aceitar os ciclos que se encerram. E lembrando que todo ciclo que se encerra abre espaço para um novo ciclo, um ciclo mais alinhado com quem você é, que foi libertado também, não sei conjugar esse verbo, das ilusões e que agora o espaço está livre para você construir com base sólida para sustentar o seu desejo, o que dá prazer para você, para sustentar aquilo que te nutre emocionalmente, que te traz aquele gosto de casa, de conforto, de pertencimento. Esse é o momento de sair dos espaços que você não cabe mais para encontrar aqueles espaços que você chega, senta e fala: esse lugar é meu. Eu pertenço a esse espaço. Semana fecha com força. Saturno exige estrutura, a lua minguante em Gêmeos mostra todos os caminhos possíveis, mas também revela o peso de querer seguir todos eles. Não dá para carregar desejos que não são seus, não dá para sustentar ideias que te esgotam. Chegou a hora de soltar o que não te sustenta para construir com clareza, desejo verdadeiro e nutrição emocional. O céu não quer que você escolha um caminho perfeito, idealizado, isso não existe. Ele quer que você escolha o caminho que é seu. A gente se vê no próximo vídeo e lembre-se que toda travessia começa dentro.